Você já se perguntou como é viver de verdade na maior cidade da Serra Gaúcha? Um lugar com aquele ar europeu, famoso pelo vinho, pelo frio e por uma força de trabalho impressionante. Caxias do Sul, só o nome já soa forte, né? Mas será que por trás da fama de potência econômica, a qualidade de vida acompanha? O salário médio realmente dá conta do recado, considerando o custo de vida? A segurança melhorou de vez? E a saúde, funciona mesmo? Pois é, no vídeo de hoje a gente não vai no achismo. Eu sou o Fê e no vídeo de hoje vou te contar tudo baseado em dados oficiais. Bora pro vídeo. A cidade de Caxias do Sul começa sua história como município no final do século XIX. Seu nome é em homenagem a Duque de Caxias, um famoso militar brasileiro conhecido como pacificador. Para começar, vamos entender o tamanho da cidade. Segundo os dados do último censo do IBGE, de 2022, Caxias do Sul tem mais de 463 mil habitantes. Ela não para de crescer. A população aumentou em quase 28 mil pessoas desde 10 até o último censo. Isso mostra que a cidade segue sendo um polo de atração para quem busca oportunidades. Mas o que será que está trazendo as pessoas para Caxias do Sul? Será que é o salário? Vamos dar uma olhadinha nos salários da cidade. Mas aí você me pergunta, ok, Fê, mas e o dinheiro que é importante, né? O trabalho? Bom, ótima pergunta. Esse é um ponto super importante e interessante e com uma dualidade. De acordo com o Cadastro Central de Empresas, o salário médio de um trabalhador em Caxias é de R$ 3.530. Sabe o que isso significa? Que ele é praticamente a média do Brasil, que no último relatório divulgado era de 3.542. Apesar de o salário acompanhar a média brasileira, aparentemente não é o salário que tem atraído as pessoas, porque ele está na média. Bom, temos a informação do salário médio na cidade. Lembrando que não significa que todo mundo ganha esse salário, isso é a média. Se os salários não são superiores à média brasileira, talvez o emprego seja algo que tenha atraído as atenções para morar em Caxias do Sul? Vamos descobrir. Se olharmos para o emprego na cidade, segundo o último levantamento, ela é de 45,5%. Esse número, embora tenha mostrado uma ótima recuperação desde a queda que rolou até 2020, ainda está abaixo da média nacional. Na prática, isso pode indicar uma competição um pouco maior por vagas. Esses números significam que menos da metade das pessoas em idade ativa estão trabalhando. Então, se os salários não são surpreendentes, a taxa de empregabilidade está abaixo da média do Brasil, isso ainda não explica esse aumento da população. Será que tem a ver com educação, segurança, saúde? Vamos analisar algo que é importante na qualidade de vida, na saúde e no investimento da cidade: o saneamento básico. Agora vamos falar de infraestrutura, aquilo que afeta nosso dia a dia. Água encanada chega a quase 96% dos lares da cidade. Água encanada chega a quase 96% dos lares na cidade de Caxias do Sul. Números que são melhores do que muitas cidades no Brasil. O esgoto encanado chega a 90% dos lares na cidade. Apesar de que esse número é muito bom em comparação a várias cidades no Brasil, incluindo capitais, ainda tem muito espaço para melhorias. Já quando olhamos para a coleta de lixo, ela é quase 100% das residências têm acesso à coleta de lixo, mas apenas 75% delas têm o lixo retirado na porta. Significa que quase 25% dos lares têm que levar o lixo até algum ponto para que seja coletado. Isso é um número muito alto e intrigante. Significa que 25% dos lares não tem o caminhão passando na porta. Esses números, apesar de serem muito bons, ainda não explicam o crescimento do interesse em morar na cidade. Ainda falando em saúde, vamos olhar como anda a saúde na cidade. Bom, e se tem uma área em Caxias do Sul realmente que tem bons números no cenário nacional, é a saúde primária. No último levantamento consta na cidade 51 UBSs, os famosos postinhos de saúde. Eles são os mais importantes no quesito saúde. Os hospitais, eles são importantes, mas as UBSs são que realmente irão garantir a qualidade na sua saúde. Por isso,
Quando em época de eleição os políticos vierem falar de hospitais, pergunto qual que é o investimento e como anda a qualidade da saúde primária na cidade. Te garanto que eles irão ficar perdidinhos. Eu, como político brasileiro, tenho orgulho de não saber de nada. Não sei nada da minha cidade. Nem os vereadores também sabem de nada. Vocês que se virem, o importante é ser eleito. Existem dois tipos de postinhos. Os que têm o programa de saúde da família e devem atender no máximo 12 mil habitantes, e os que não têm esse programa e devem atender no máximo 18 mil habitantes. No melhor cenário, a cidade precisaria de 27 postinhos, e no pior cenário, de 40. Em números, a cidade está muito bem. Lembrando que números não significa qualidade. No Brasil, os dados são uma bagunça. Enquanto algumas prefeituras são super transparentes com as informações, outras só por meio de lei de acesso à informação. Segundo a Prefeitura de Caxias do Sul, existem 27 UBSs e um total de 45 equipes de saúde da família. Bom, uma cidade divulga, outra não divulga. Imagine essa bagunça para mais de 5.500 cidades. Então eu só divulgo os dados do número de estabelecimentos por padrão, assim eu padronizo para todo mundo. Então em matéria de número, a cidade está muito bem servida. Lembrando que qualidade vai se diferenciar muito de quantidade. Por exemplo, moro em São Paulo, onde o acesso à saúde é horrível, péssimo mesmo. E você espera no mínimo 3 meses para renovar uma receita na fila de espera. Se eu esperar, por exemplo, 1 mês em Caxias, o meu nível de satisfação vai ser bem diferente da pessoa que sempre morou na cidade. A saúde e o saneamento melhoram a qualidade de vida. Isso talvez comece a explicar um pouco a procura por morar em Caxias do Sul. Mas vamos dar uma olhada na educação e segurança. Da saúde, a gente pula para a educação, outro pilar fundamental. Segundo os dados do IDEB, que mede a qualidade da educação no Brasil de 0 a 10, a cidade segue praticamente a média do Brasil, com uma ligeira margem acima. E aqui, o que eu vou falar agora vai fazer muito sentido no final. Guarde bem as informações. No ensino fundamental 1, a nota é de 6, acima da média nacional, que foi de 5,7. No fundamental 2, a nota é de 4,9, também superior à do Brasil, que é de 4,7. E no ensino médio, que aí já passa a ser um cuidado não mais da prefeitura, mas sim do governo do estado, a nota é de 4,1, crava a média nacional. Mas vamos falar em segurança? Você vai se surpreender. Sempre que você pensar em segurança, proteja sua casa com câmeras de segurança de qualidade e por um preço justo. Vou deixar na descrição, porque parece que tu vai precisar. Segundo dados compilados pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a taxa de homicídios em Caxias no último levantamento foi de 20,9 por 100 mil habitantes. Para a gente ter um parâmetro claro, esse número é um pouco menor que a média do Brasil, que é 23 homicídios por 100 mil habitantes, mas é maior que a média do Rio Grande do Sul, que é 17,4. No último levantamento foram 100 casos de homicídios estimados. Os números já foram mais altos, isso é verdade. O número de 20 homicídios por 100 mil habitantes, eu não posso considerar que a cidade seja tranquila, na verdade. Então pensa comigo, se o salário, emprego, violência, educação não são pontos diferentes de muitas cidades, o que pode ter atraído pessoas? Eu tenho 2 teorias que não analisamos no vídeo. A primeira, a comunidade, o senso de pertencimento. Isso influencia na percepção de qualidade de vida e, principalmente, não foi analisado, que é a segunda teoria, se o número de idosos aumentou na cidade, o que pode explicar esse aumento. As pessoas se aposentam, querem uma cidade diferente ou até mesmo voltar para a cidade de onde nasceram. Então esses 2 números possam ser que expliquem esse aumento da população nos últimos anos. Você acha que vale a pena morar em Caxias do Sul? Me conta nos comentários e eu vou deixar a playlist de outras cidades para você decidir, aqui do lado que eu analisei. Te vejo lá.